E aí, pessoal, tudo sussa? Bem-vindos de volta para mais um mergulho profundo aqui com a gente. Hoje a gente vai se aventurar no tema que eu acho que toca todo mundo: meditação. É isso aí. E para nos guiar nessa viagem, vamos abrir as páginas do livro A Mente Meditativa, do Daniel Goleman. Ah, o Goleman. Dispensa apresentações, né? Dispensa, se você sempre teve curiosidade para entender como essa parada de meditação funciona, para que serve, Pois você acha que é só sentar e esvaziar a mente. É tipo mágica. no spoiler. Não é bem assim. Fica ligado que a gente vai desvendar tudo. A gente foi atrás de várias fontes, desde a história do próprio Goleman com a pressão alta, até uns estudos científicos que mostram o impacto da meditação no nosso cérebro, no corpo. No nosso dia a dia, né? A gente quer te mostrar o que realmente importa sobre meditação. Sem mistérios, sem complicação. E com aquela nossa pitada de bom humor para não virar um sonífero, né? Exato. E já te adianto que o que a gente descobriu é de pirar o cabeção. Meditar não é só tentar desligar a mente, vai muito além disso. Tem a ver com atenção com foco. E os benefícios? Uhum. Ah, meu amigo, prepare-se. Para começar, o Goleman conta como a saúde dele o levou para esse caminho da meditação. A saúde sempre dá um jeito de mandar recado, né? Verdade? Ele descobriu que estava com a pressão arterial nas alturas. Eita. Aí o médico deu aquele toque, tipo, se cuida, meu amigo, senão... A famosa doença como um porrete, nas palavras do próprio médico. É tipo isso. E essa chacoalhada fez o Goleman se mandar para um retiro de meditação com o professor bimanês lá no Arizona. Arizona, que chique. 40 pessoas em silêncio absoluto, só focadas na respiração. Nossa, imagina uma vibe, hein? Silêncio total, hein? Acho que ele vai começar a conversar sozinho. Acho que eu também. E essa imersão total na respiração é a base do que chamam de atenção plena, ou mindfulness. Mindfulness, essa palavra tá na moda, né? Tá bombando. Hum. A ideia é deixar qualquer outro pensamento de lado e focar na respiração. Tipo, quando a mente começa devagar. É tipo, preciso apagar a conta de luz. Será que vai chover? Queria comer um pastel? Trazê-lo de volta para a respiração. Exato. E o Goleman conta que, com a prática, ele começou a perceber cada detalhezinho da própria respiração. Coisas que a gente nem imagina, né? É tipo, nossa, como eu nunca reparei nisso antes. Interessante como coisa tão simples pode ser tão complexa ao mesmo tempo. E ele vai além, explicando como essa atenção plena pode ser usada em outras atividades do dia a dia. Tipo o quê? Tipo, caminhar, comer até pensar. Ué, mas a gente não tá sempre pensando. Sim, mas é diferente. Explica melhor. É prestar atenção no ato de pensar. Ah, entendi. Tipo, observar os pensamentos sem se envolver. Exato. O lance é perceber quando a mente está divagando, sabe? Tipo, você tá lavando a louça e de repente... Começa a pensar naquela viagem que você quer fazer. Ou na discussão que você teve com o chefe. A mente viaja. Aí, com gentileza, você traz ela de volta pro foco. Pro momento presente. Sem julgamento. Exato. O professor lá no retiro, ele tinha uma disciplina interessante, era um misto de... Firmeza e gentileza. Ele incentivava a galera a se aprofundar na prática, sabe? Mas sem pressão. Tipo um mestre Jedi. É tipo isso. É. E o Goleman percebeu que essa busca por uma severidade na prática. Severidade, entre aspas, né? Isso era uma forma dele escapar. Não só do mundo exterior, Mas também do turbilhão de pensamentos que ele tinha. da própria mente. E ele levanta um ponto crucial. O nosso corpo não sabe diferenciar um perigo real de um imaginário. Tipo, a gente fica ansioso com uma apresentação no trabalho. E o corpo reage como se a gente estivesse fugindo de um leão. Exatamente. E o Goleman fala que a preocupação com um prazo, por exemplo, pode aumentar a pressão arterial tanto quando perdeu o prazo de verdade. E aí a gente tenta relaxar indo pra praia e pro campo. Mas a mente continua a mil. E não adianta, né? As preocupações vão junto na mala. Quem nunca, né? Férias. Aí você tá lá de boa na praia, mas pensando em tudo que tem pra fazer quando voltar. É a mente que não desliga. E ele questiona aquelas válvulas de escape que a gente usa pra relaxar. Tipo, Comer um chocotinho. tomar uma cervejinha. Maratonar séries. Ele sugere que, no fundo, essas coisas podem não trazer um relaxamento real. É tipo um band-aid, né? Tapou o problema por um tempo, mas não resolve. E a meditação, que já foi vista com um pé atrás, está começando a ganhar espaço na medicina. Ué, mas por quê? Porque estudos mostram que praticar meditação regularmente pode, sim, baixar a pressão arterial em muita gente. Olha só. E o Goleman cita o trabalho do Dr. Herbert Benson, lá nos anos 70, que já tinha ligado os pontos entre a mente e o corpo.
Interessante. E estudos mais recentes, como os do Dr. Dean Ornish, mostram que programas que incluem yoga, meditação e mudanças no estilo de vida. Tipo alimentação, exercícios. E aí, tudo junto, podem trazer grandes melhoras em doenças do coração. E em alguns casos, até diminuir a necessidade de remédios para pressão alta. Ou para eliminar a necessidade. Yeah. E não para por aí. Programas em universidades renomadas, tipo Harvard e a Universidade de Massachusetts, também tiveram resultados positivos com meditação no tratamento da hipertensão. Que legal. E teve até um simpósio do Instituto Nacional do Coração, Pulmão e Sangue. Nossa, que nome comprido. É tipo Oscar da cardiologia. Ah, entendi. Eles basicamente recomendaram tratamento sem remédios como primeira opção para quem tem pressão alta ou está no limite. Interessante. Isso mostra uma mudança e tanto no jeito que a medicina encara o poder da mente. Concordo. E o livro não se limita só à meditação, ele também explora outras técnicas de relaxamento. Tipo quais? Tem a sugestão autógena, auto-hipnose, o relaxamento muscular progressivo, o biofeedback. Eita, quanta coisa. Cada um com seu jeitinho, mas todas com o objetivo de... Acalmar a mente e, consequentemente, o corpo. Exatamente. E o Goleman, para ilustrar tudo isso, ele compartilha a própria experiência monitorando a pressão arterial. A primeira leitura que deixou o médico dele de cabelo em pé foi 13,8/11. Nossa, bem alta, né? Bem alta. E ele explica o que esses números significam, a sistólica e a diastólica, sendo que no caso dele, o 11 era o mais preocupante. Para quem não sabe, a pressão arterial ideal é em torno de 12/8. Isso aí. Aí, monitorando a pressão em casa, ele percebeu que ela variava bastante. Dependendo do quê? Da correria, da pressão do dia a dia. Faz sentido. Ele até se autodenominou um hater escaldante, uma pessoa cuja pressão sobe rapidinho em situações de estresse. Foi para estourar a panela de pressão. É mais ou menos isso. E aí ele, que já manjava de meditação e relaxamento, percebeu que os 20 minutos que ele praticava todo dia não estavam dando conta de controlar a pressão que tinha subido. Ele precisava de algo mais potente? Exato. Foi aí que ele decidiu ir para o retiro lá no Arizona. Lembra que você falou? 40 pessoas em silêncio total, só respirando. E os resultados foram rápidos. Quando ele voltou para casa, a pressão já estava em níveis saudáveis. Legal. Mantendo 1 hora de meditação toda manhã, ele conseguiu manter a pressão sob controle. Mesmo com o caos do dia a dia. Mas quando ele dá uma relaxada na prática, a pressão volta a subir. Mostrando que, para ele, a meditação é fundamental. É tipo um remédio natural. E essa história dele mostra bem o poder da meditação como ferramenta de autocuidado e para regular o corpo. E o livro vai além disso? O Goleman explora a relação entre meditação e estresse, contando sobre seus encontros com vários mestres espirituais na Índia. Tipo quem? Yogis, lamas, monges budistas. Que experiência incrível. E todos eles emanavam uma tranquilidade e uma energia impressionantes. Imagino. Ele também conta a história do S.N. Goenka, um empresário bem-sucedido que encontrou na meditação a cura para suas enxaquecas crônicas. Olha só. A história do Goenka é inspiradora porque mostra que você não precisa virar monge para se beneficiar da meditação. Muita gente pensa que precisa raspar a cabeça, usar túnica. E viver isolado do mundo. Mas não é bem assim. Dá para separar os efeitos físicos da meditação de todo aquele contexto religioso. E quando Goleman voltou da Índia, ele se deparou com pesquisas científicas em Harvard, Tipo as do psicólogo Gary Schwartz. que mostravam que quem meditava regularmente tinha menos ansiedade. E menos problemas de saúde relacionados à mente. Inspirado por essas descobertas, o Goleman resolveu conduzir seu próprio estudo. Para entender melhor como a meditação ajuda a lidar com o estresse, né? Exatamente. Ele comparou 2 grupos de pessoas. Um grupo que já meditava há um bom tempo. E outro grupo que nunca tinha meditado. Os 2 grupos assistiram a um filme bem intenso, daqueles de roer as unhas. O que aconteceu? O resultado foi o seguinte. Os 2 grupos tiveram uma reação inicial de estresse parecida. Normal, né? O filme era para causar isso mesmo. Mas a diferença foi na recuperação. Quem já meditava se recuperou muito mais rápido do que o outro grupo. Sinal de que eles eram mais resilientes ao estresse. A meditação ajudou eles a lidar melhor com a situação. E o mais legal é que até as pessoas que meditaram pela primeira vez no dia do estudo se recuperaram mais rápido do que o grupo que só relaxou. Ou seja, a meditação parece ter sido o fator determinante para essa recuperação mais rápida. E o Goleman explica que as pessoas que estão sempre ansiosas, sabe? Tipo, ligadas no 220 volts. Elas tendem a ficar em estado de alerta mesmo depois que o problema já passou. O que as deixa mais vulneráveis ao próximo desafio. É um ciclo vicioso, né?
A meditação ajuda a quebrar esse ciclo Permitindo que a gente relaxe com mais frequência. e perceba as ameaças de forma mais realista. Sem drama, sem catastrofizar. E o livro também aborda os efeitos da meditação no nosso querido cérebro. Ah, o cérebro. A caixa preta. O Goleman explica que meditação não é sinônimo de passividade. Muita gente pensa que meditar é tipo... Deitar numa rede e tirar um cochilo. mas não é bem por aí. Na verdade, a meditação treina a atenção. É um exercício mental. E isso a diferencia de outras formas de relaxamento que deixam a mente vagar livremente. Tipo, sonhar acordado. É tipo isso. E esse afiar da atenção se estende para outras áreas da vida. Tipo... A gente fica mais atento aos detalhes, mais presente nas conversas. E mais empático com os outros. A gente consegue se colocar no lugar do outro com mais facilidade. Que bacana. E em 1984, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos reconheceu oficialmente a meditação como tratamento inicial para pressão alta moderada. Ou seja, antes de receitar remédios. Exatamente. E isso ajudou a popularizar a meditação na medicina e na psicoterapia. O Goleman lembra que nos anos 70 essa ideia era uma grande novidade. Tipo uma coisa meio hippie. Mas as pesquisas já apontavam os benefícios da meditação para diminuir a ansiedade e lidar com o estresse. E os psicólogos também começaram a notar que a meditação podia ajudar a lidar com a ansiedade sem remédios. Acessar memórias bloqueadas e tratar vários problemas relacionados ao estresse. Que legal. E é importante a gente lembrar que meditação e relaxamento são coisas diferentes. Não é a mesma coisa. Meditar é um esforço para treinar a atenção. É tipo malhar o músculo da atenção. Exatamente. E isso traz benefícios únicos, como autoconhecimento Aumento da concentração. e da empatia. E apesar de ter raízes orientais, A meditação compartilha alguns efeitos com as técnicas de relaxamento ocidentais. mas a grande diferença é o componente reflexivo. A meditação te leva para um estado de relaxamento profundo, mas com uma baita dose de reflexão. E isso tem um efeito terapêutico poderoso. E as pesquisas continuam a desvendar os efeitos do relaxamento intenso no nosso sistema imunológico, E em outras funções do corpo. com aplicações médicas específicas. Por exemplo, estudos mostraram que idosos que praticavam relaxamento tiveram um aumento nas defesas do corpo. E estudantes de medicina sob pressão de provas também tiveram um aumento nas células de proteção. Interessante. Isso ajuda a explicar por que a meditação pode nos deixar mais resistentes a gripes e resfriados. É tipo um escudo protetor contra doenças. E um dos maiores interesses da medicina em relação ao relaxamento é o seu papel no combate às doenças cardíacas. Doenças do coração, né? Isso. Pesquisadores descobriram que a meditação diminui a resposta do corpo à norepinefrina. Norepinefrina, que nome complicado. É um hormônio liberado quando a gente está estressado e ele aumenta a pressão arterial. Ah, entendi. Mas em quem medita, a pressão tende a diminuir. Um efeito parecido com o de alguns remédios. E o uso do relaxamento para controlar a pressão alta, principalmente em casos moderados, Virou a prática comum? muitas vezes substituindo ou diminuindo a necessidade de medicamentos. E os benefícios para quem tem problemas cardíacos vão além do controle da pressão, sabia? Tipo badangina. Redução da arritmia, diminuição dos níveis de colesterol. Estudos mostraram que relaxar regularmente aumenta o fluxo sanguíneo para o coração. E quem tem diabetes também pode se beneficiar com uma melhora na regulação da glicose. E para quem tem asma, o relaxamento progressivo diminui as reações emocionais que precedem as crises e melhora o fluxo de ar. E para quem sofre com dores crônicas, a meditação mindfulness combinada com yoga diminui a necessidade de analgésicos e a intensidade da dor. Nossa, quanta coisa. As técnicas de relaxamento estão sendo aplicadas em um monte de situações onde o estresse está presente. Tipo, Efeitos colaterais da hemodiálise, quimioterapia, problemas intestinais, insônia, enfisema, doenças de pele. uau, Na psicoterapia, o relaxamento tem sido um aliado e tanto. mas é preciso ter cuidado, né? Em alguns casos, pode rolar uns efeitos contrários. Tipo aumentar a tensão ou até causar pânico. Nesses casos, é preciso ter um preparo especial ou até evitar a técnica. E em casos de esquizofrenia ou em momentos de grande instabilidade emocional, a meditação pode não ser a melhor opção. O Goleman reforça a importância da gente entender a diferença entre as técnicas de relaxamento e a meditação. Para saber o que funciona melhor para cada pessoa e cada problema. Mas a pesquisa deixa claro. Esses métodos são poderosos para a gente despertar a capacidade de participar da própria cura. A gente tem um poder interior incrível. E o livro também explora a relação entre meditação e psicoterapia. Que interessante. O Hanser Lee, um médico famoso, defendia uma terapia de estresse preventiva.
Que cuidasse do corpo como um todo, né? Exato. E a reação ao estresse que a gente vê em quem medita regularmente. Mais alerta, mais tranquilo diante de ameaças, uma recuperação mais rápida, Sugere que a meditação pode agir tanto na mente quanto no corpo. facilitando a recuperação de situações estressantes. E sendo uma ferramenta valiosa na psicoterapia. E a meditação também pode promover uma autodessensibilização natural. Autodessensibilização. É, tipo se acostumar com as próprias emoções. Quando a gente volta a atenção para dentro, num estado de relaxamento profundo, a gente fica mais consciente dos nossos pensamentos, sensações e emoções. Isso diminui a tensão. Isso diminui a tensão ligada a coisas que a gente reprimiu, facilita o acesso ao inconsciente. E enriquece a terapia. Exatamente. E o Goleman faz um paralelo interessante entre a visão de Freud sobre a neurose universal e a constatação de Buda de que todas as pessoas do mundo são perturbadas. Basicamente a ideia de que todo mundo tem seus problemas. Mas as respostas para essa constatação são diferentes. Freud buscava a reconciliação com essa condição através da análise. Enquanto Buda buscava erradicar as causas do sofrimento através da meditação. E de uma mudança na forma de perceber as coisas. As terapias tradicionais trabalham na nossa consciência para mudar como o passado afeta o presente. Enquanto as abordagens orientais tentam mudar o contexto em que as experiências se registram na nossa mente. Ignorando os padrões que a sociedade impõe, E buscando controlar e ajustar os mecanismos da nossa mente. as terapias querem quebrar o controle do passado. Enquanto a meditação quer mudar o próprio jeito que a gente aprende as coisas. É uma mudança mais profunda, E o Goleman acredita que a terapia do futuro pode integrar as duas abordagens. trazendo uma transformação mais completa. É, usar o melhor dos dois mundos. E para finalizar essa parte do nosso mergulho, o livro fala sobre como se preparar para meditar. Ah, legal. Existem vários métodos, mas um ponto fundamental é a necessidade de treinar a atenção de novo. Seja focando num objeto. Ou observando a mente. E o que a gente acredita também influencia como a gente interpreta as experiências da meditação. A mesma sensação pode ser entendida de jeitos diferentes. Dependendo da nossa bagagem, das nossas crenças. O livro também enfatiza que a meditação é um treino para a atenção. Com muitos benefícios para a mente e para o corpo. Ela proporciona um descanso profundo, mas a mente continua alerta. Ajuda a baixar a pressão arterial, diminuir o ritmo cardíaco. E fortalecer o sistema imunológico. E a paz interior. Essa é fundamental. Um refúgio no meio do caos do dia a dia. O Goleman apresenta 4 tipos de meditação no livro. 4, quais são? A meditação focada na respiração, a meditação de relaxamento do corpo A meditação de concentração nos pensamentos. e a meditação caminhando. Legal? Ele sugere que a gente experimente cada uma Para descobrir qual a gente prefere. e pratique todo dia pelo menos uns 10 a 15 minutos. O importante é criar um espaço e um tempo só para você. Um momento de paz e tranquilidade. Sem interrupções. Na meditação da respiração, o foco é o fluxo natural do ar entrando e saindo do corpo, Tipo, sentir o ar entrando pelas narinas enchendo os pulmões. e saindo. E quando a mente divaga, A gente traz ela de volta para a respiração com gentileza. repetir mentalmente as palavras dentro e fora, ou subindo e descendo, pode ajudar a concentrar. É como um mantra. E o objetivo é fortalecer o músculo da atenção. A meditação de relaxamento do corpo envolve percorrer o corpo com a mente, prestando atenção em cada sensação. Tipo, começar pela testa, Sentir o relaxamento. descer pro pescoço, Suar os ombros, braços, mãos, apenas pés, e por aí vai. relaxando cada parte do corpo. Essa técnica, que vem da Hatha Yoga, é ótima para alcançar um relaxamento profundo. Acalma os músculos e coloca as preocupações em segundo plano. Já a meditação de concentração usa a respiração como âncora, mas o foco principal são os pensamentos, os sons e as sensações que aparecem e desviam a atenção. E o que a gente faz? A gente dá um nome a essas distrações. Tipo, Pensando, ouvindo, sentindo. e depois volta para a respiração. Essa técnica ajuda a expandir a percepção. E estar totalmente presente no momento. E por último, a meditação caminhando. Essa é ótima para quem não consegue ficar parado, né? Essa técnica é ideal para quem tem dificuldade em meditar sentado. E como funciona? O foco são as sensações de cada passo. O movimento, a pressão do pé no chão. Repetir mentalmente levantando, movendo, pousando pode ajudar a manter o foco. E o livro menciona outros tipos de meditação também. É como a meditação com mantras, que usa a repetição de uma palavra ou som com significado positivo, E a alimentação consciente. que é prestar atenção em cada detalhe da experiência de comer. Desde olhar para a comida até a última mastigada.
Todas essas práticas mostram a riqueza e a diversidade da meditação como ferramenta para o bem-estar. Experimentar e ver qual funciona melhor para você. E aí, o que você achou do nosso mergulho no mundo da meditação? Eu adorei. É muita informação, né? Mas é tudo muito interessante. A gente espera que essa conversa tenha despertado em você a vontade de experimentar a meditação. De descobrir os benefícios por si mesmo. Lembra que o objetivo não é ter a mente vazia? Mas sim, aprender a observar os seus pensamentos e emoções com mais clareza e gentileza. E praticar regularmente, nem que seja por alguns minutinhos por dia, pode fazer uma diferença enorme na sua vida. Te ajudar a lidar com o estresse, a ansiedade. E a viver com mais presença e bem-estar. E aí, que tal experimentar uma das técnicas que a gente conversou hoje? Começa com a respiração, observa as sensações do seu corpo, tenta meditação, caminhando. O importante é dar o primeiro passo. E ser gentil consigo mesmo nesse processo de aprendizado. A gente vive num mundo tão acelerado, cheio de estímulos, É importante a gente criar momentos de pausa, de atenção plena. para cuidar da nossa mente e do nosso corpo. Será que a meditação não é a ferramenta que você está buscando para encontrar esse equilíbrio? Fica a reflexão A gente agradece a sua companhia nesse mergulho profundo. e te espera no próximo. Até lá! Tchau, tchau. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.